Cancele seu casamento. Deu $62.000 para sua irmã. Meu nome é Emma Whitmore, tenho 34 anos e trabalho criando sistemas de iluminação para teatros, museus e hotéis históricos em Savannah, na Geórgia. Faltava apenas um dia para o meu casamento quando eu estava no salão restaurado onde 65 familiares e amigos se reuniam para o jantar de ensaio. Foi ali que minha mãe decidiu me pressionar publicamente a entregar o dinheiro que eu e meu noivo tínhamos economizado. Ela não falou baixo. Pelo contrário, fez questão de que todos escutassem. Segundo ela, minha irmã mais nova havia encontrado o local perfeito para o casamento, mas o sinal precisava ser pago até segunda-feira. Na visão dela, a minha cerimônia poderia esperar porque meu relacionamento era seguro, enquanto Brooke precisava de algo especial depois do fim do noivado. Então minha mãe colocou um formulário de transferência ao lado do meu prato e apontou para a linha da assinatura. O que aquelas pessoas naquela sala não sabiam era que aquela não era a primeira vez que minha família tratava o meu dinheiro como se pertencesse a todos. Eles não faziam ideia das parcelas da casa, das dívidas da empresa, das contas de seguro ou dos salários de emergência que eu havia coberto silenciosamente durante anos. Também não sabiam por que meu noivo tinha chegado carregando uma maleta de documentos trancada. Empurrei o formulário de volta para ela. Não. Minha mãe me encarou como se eu tivesse cometido uma ofensa imperdoável. Então pegou minha xícara de café e jogou tudo no meu rosto. O salão inteiro ficou em silêncio. Veja o que você me obrigou a fazer. Ela gritou. O café escorreu pelo meu rosto e manchou meu vestido do jantar de ensaio. Minha irmã ficou parada, sem reação, enquanto minha mãe esperava que eu pedisse desculpas. Foi nesse momento que meu noivo entrou. Ele colocou a maleta de documentos sobre a mesa mais próxima e disse: Emma, eles precisam saber do que você tentou proteger todos esses anos. Depois daquela frase, minha mãe perdeu completamente a expressão de confiança. Mas para entender por que Diane Whitmore achava que poderia controlar até o meu casamento, é preciso voltar ao passado e entender como minha família transformou gratidão em uma obrigação sem fim. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Ele deixou uma pequena empresa de iluminação residencial, uma casa antiga nos arredores de Savannah e uma quantidade de dívidas que ninguém conhecia. Diane contou para todos que havia salvado o negócio com sua coragem e sacrifício. Mas a realidade era outra. Eu trabalhava durante o dia e passava as noites reconstruindo projetos comerciais para manter os contratos ativos. Eu negociava com credores, pagava fornecedores usando meu próprio dinheiro e transformei aquela empresa em algo capaz de sobreviver. Minha mãe aceitava cada ajuda que eu oferecia. Porém, sempre que alguém reconhecia meu esforço, ela diminuía minha participação. Emma só cuidava da papelada, dizia ela. Eu fui quem manteve essa família de pé. Enquanto isso, minha irmã Brooke era protegida de qualquer consequência. Sempre existia uma desculpa: ela era sensível, estava passando por dificuldades, era criativa ou simplesmente não lidava bem com pressão. Quando eu analisava contas e resolvia problemas, Brooke criava um canal de estilo de vida na internet. Quando os projetos dela fracassavam, minha mãe chamava de tentativas. Mas quando eu conquistava algo, Diane dizia que era apenas minha obrigação. 2 anos antes do meu casamento, minha mãe me contou chorando que a casa da família estava prestes a ser perdida por causa da hipoteca. Ela disse que vender aquele lugar seria como apagar a memória do meu pai. Foi então que comecei a enviar $3.200 por mês através de uma empresa chamada Alder Preservation Group. Diane acreditava que aqueles pagamentos faziam parte de um acordo financeiro de reestruturação. Eu deixei que ela acreditasse nisso porque ela dizia que seria humilhante admitir que precisava da ajuda da própria filha. Esse foi o meu primeiro erro. Quando você esconde todos os sacrifícios que fez para preservar a dignidade de alguém, essa pessoa pode acabar acreditando que você nunca fez nada por ela. O segundo grande sinal apareceu quando Brooke abriu uma empresa de organização de eventos de luxo chamada Ever After South. Ela disse que um investidor havia desistido de última hora e que precisava de $18.000 para evitar uma situação constrangedora diante dos clientes. Eu transferi o dinheiro como um empréstimo e deixei claro que queria ver todos os comprovantes. Mas os recibos nunca apareceram. Alguns meses depois, descobri que quase metade daquele valor tinha sido usada em uma viagem para um resort, roupas de grife e sessões de fotos planejadas para criar a aparência de que a empresa estava crescendo. Quando questionei Brooke, ela apenas sorriu e respondeu:
A imagem faz parte do negócio. Minha mãe imediatamente ficou do lado dela. Pelo menos Brooke teve coragem de criar algo que as pessoas podem ver, disse Diane. Naquele momento, eu tinha acabado de concluir um grande projeto para o Museu Nacional, mas para minha mãe, algo só parecia importante quando existia uma foto para provar. Caleb Foster, meu noivo, foi a primeira pessoa que percebeu o padrão. Ele trabalhava com contabilidade forense e começou a fazer perguntas que eu sempre evitava. Por que a hipoteca da minha mãe continuava atrasada se eu enviava dinheiro todos os meses? Por que a empresa de Brooke havia colocado a casa da família como garantia? Por que elas sempre pediam ajuda financeira, mas nunca mostravam documentos ou relatórios? No começo, eu tentei defendê-las. Minha mãe não era uma viúva que passou por dificuldades. Brooke não estava tentando construir a própria vida? Eu não tinha condições de ajudar? Mas comecei a perceber uma coisa: em que momento ajudar alguém deixa de ser amor e passa a ser uma permissão para ser usado? 6 semanas antes do casamento, Diane pediu para ver nosso orçamento completo. Eu recusei, mas de alguma forma ela descobriu que Caleb e eu tínhamos $62.000 guardados em uma conta protegida. O dinheiro seria usado para pagar fornecedores, apoiar um projeto do teatro e montar um estúdio em nossa futura casa. Eu suspeitei que Brooke tivesse fotografado algum documento durante uma prova de vestido, então alterei todas as permissões de acesso sem confrontá-la. 4 dias antes da cerimônia, o segundo noivado de Brooke terminou. O motivo? O noivo descobriu que ela havia usado o cartão empresarial dele para fazer pagamentos que ele nunca autorizou. Em vez de assumir a responsabilidade, Brooke contou para Diane que ele a abandonou porque ela não era rica o suficiente. Na manhã seguinte, minha mãe começou a agir pelas minhas costas. Ela ligou para meus fornecedores, tentou transferir meu pedido de flores para o nome de Brooke e perguntou quais depósitos poderiam ser reembolsados. O coordenador do teatro me avisou imediatamente. Eu bloqueei qualquer alteração e percebi que algo muito maior estava prestes a acontecer. Na noite do jantar de ensaio, Diane chegou usando branco e carregando uma pasta de couro. Brooke veio logo atrás com um vestido prateado que lembrava quase um traje de noiva. Minha mãe esperou até que todos os 65 convidados estivessem prestando atenção. Então anunciou, em voz alta, que Caleb e eu havíamos decidido adiar o casamento e entregar os $62.000 para ajudar Brooke. Algumas pessoas chegaram a aplaudir antes mesmo que eu pudesse responder. Brooke levou a mão à boca fingindo surpresa, mas o formulário de transferência já estava preenchido com os dados bancários da empresa dela. Diane se aproximou de mim e sussurrou: "Não faça sua irmã passar vergonha." Olhei para Brooke. Depois empurrei o documento de volta. Não. Minha mãe disse que a família tinha me apoiado durante toda a minha vida. Então fiz a pergunta que deveria ter feito muitos anos antes. Quando exatamente? Diane respondeu que a empresa do meu pai havia sido a razão do meu sucesso e que Brooke tinha passado a vida inteira vivendo à minha sombra. Mas naquele momento eu finalmente entendi, ela não estava contando uma história sobre apoio. Ela estava tentando reescrever tudo o que eu havia feito. Eu lembrei a ela que a empresa estava há poucas semanas de ser fechada quando eu assumi a responsabilidade e reconstruí tudo. Mas Diane simplesmente descartou aquilo como algo do passado, como se todo o meu esforço não tivesse mais importância. Foi então que Brooke finalmente falou. Mas ela não falou para me defender. Ela falou para justificar porque acreditava merecer o meu dinheiro. "Você ainda pode se casar com Caleb", disse ela. "Eu perdi tudo. Você pode fazer outra cerimônia. Talvez eu nunca tenha outra oportunidade." Olhei para ela sem acreditar. "Você não tem um noivo." Alguns convidados desviaram o olhar, tentando esconder a reação. O rosto de Brooke mudou, ficando mais frio. "Isso é temporário." Aquela resposta revelou tudo. Nunca foi realmente sobre o casamento. Ela queria apenas uma ocasião bonita para ser fotografada e recuperar a imagem da empresa que estava desmoronando. Para ela, o noivo era apenas uma parte substituível da aparência que queria criar. Diane então me acusou de estar envergonhando a família. Eu respondi que Brooke havia sido a única responsável pela própria situação ao gastar dinheiro que não era dela. Foi nesse instante que minha mãe pegou minha xícara.
Antes que eu pudesse reagir, o café atingiu o lado esquerdo do meu rosto, escorreu pelo meu cabelo e manchou meu vestido. Não estava quente o suficiente para causar uma queimadura, mas o choque me deixou sem palavras por alguns segundos. Diane ficou parada segurando a xícara vazia, parecendo mais ofendida do que arrependida. Veja o que você me obrigou a fazer. Ela gritou. Aquela frase mudou algo dentro de mim. Ela tinha me atacado e, imediatamente, encontrou uma forma de colocar a culpa em mim. Era como se todo o nosso relacionamento pudesse ser resumido em poucas palavras. Ela fazia. Eu consertava. Ela escondia. Eu protegia. Ela exigia. Eu pedia desculpas. Brooke segurou o braço da minha mãe e sussurrou. Mãe, todo mundo está olhando. Ela estava preocupada com a plateia, não comigo. Minha melhor amiga, Tessa Monroe, se aproximou com um guardanapo. Emma, venha comigo. Ela não revelou meus problemas, não tentou falar por mim e nem transformou aquele momento em um espetáculo. Ela apenas ficou ao meu lado. Antes que eu pudesse sair dali, as portas do salão se abriram. Caleb entrou carregando a maleta preta de documentos que costumava usar em investigações delicadas. Ele havia passado aquele tempo reunido com um advogado e com um representante da antiga empresa do meu pai. Quando viu meu vestido manchado e a xícara vazia na mão da minha mãe, sua expressão ficou completamente calma de uma maneira que até assustava. O que aconteceu? Diane respondeu antes de mim. Emma fez uma cena porque eu pedi que ela ajudasse a irmã. Caleb olhou diretamente para mim. Ela jogou o café em você? Eu confirmei. Sim. Brooke tentou interromper. Isso deveria ser resolvido em particular. Olhei para ela e respondi. Não. Vocês escolheram fazer isso na frente de todos. Então vamos continuar com todos aqui. Virei-me para os convidados. Eu paguei a hipoteca da minha mãe durante 4 anos. Eu salvei a empresa do meu pai de ser liquidada. Eu emprestei os $18.000 para o negócio da Brooke. Eu cobri impostos atrasados, seguros, parcelas de equipamentos e até pagamentos emergenciais de funcionários. O silêncio tomou conta do salão. O apoio que todos achavam que eu recebia, na verdade era o contrário. Uma onda de surpresa passou entre os convidados. Diane imediatamente negou. Isso não é verdade. Eu peguei os documentos e continuei. A Alder Preservation Group é minha. Ela segurou a cadeira ao lado. Todos os meses, os extratos da hipoteca dela mostravam pagamentos feitos por essa empresa. Sempre que minha mãe dizia que um investidor admirava sua força e sua capacidade de manter tudo de pé, ela estava elogiando um dinheiro que eu enviava em silêncio. Brooke me perguntou por que eu havia escondido tudo aquilo durante tanto tempo. A resposta era simples, porque minha mãe dizia que aceitar dinheiro da própria filha seria uma humilhação para ela. Diane tentou mudar a narrativa e afirmou que meu pai havia deixado uma responsabilidade para mim. Eu olhei para ela e respondi. Ele deixou 20% de uma empresa que estava quase falindo. Você ficou com a casa, o seguro e o controle da maior parte do patrimônio. Eu usei a minha parte para proteger a sua. Foi então que Caleb colocou a maleta sobre a mesa. Eles também precisam saber para onde esse dinheiro foi parar. Ele explicou que, enquanto revisava a segurança da conta reservada para o casamento, encontrou várias tentativas de acesso usando uma antiga autorização empresarial. Ao seguir os registros, ele chegou até os documentos da Whitmore Residential Litigation, onde havia indícios de notas falsas de fornecedores. Parte do dinheiro parecia ter sido desviada por meio da Ever After South, a empresa de Brooke. Além disso, a casa da família havia sido usada como garantia para uma linha de crédito privada. Todos os olhares se voltaram para Brooke. Ela soltou uma risada nervosa. Isso parece uma história exagerada. Caleb abriu outra pasta e colocou sobre a mesa extratos bancários, documentos assinados e registros oficiais da empresa. Parece porque você ainda não viu tudo. Mas está tudo documentado. Brooke então nos acusou de investigar a vida dela. Vocês estavam procurando algo contra mim? Eu respondi. Não estávamos procurando nada. O caminho do dinheiro levou até você.
O que ninguém ali sabia era que eu já havia descoberto os possíveis desvios 10 dias antes daquela noite. Eu poderia ter confrontado minha família imediatamente, mas decidi esperar porque 9 funcionários inocentes ainda dependiam daquela empresa para receber seus salários. Mesmo depois de descobrir que as pessoas que eu mais confiava tinham mentido para mim, minha primeira preocupação ainda era proteger quem não tinha culpa. Mas uma pergunta começou a pesar na minha mente: que tipo de lealdade exige que você proteja justamente as pessoas que estão prejudicando você? Brooke tentou jogar a responsabilidade sobre minha mãe. Diane aprovou todas as transferências. Diane respondeu rapidamente. Ela escondia tudo como se fossem despesas de marketing. Caleb então apresentou 3 assinaturas eletrônicas. Uma pertencia a Diane e as outras 2 tinham sido criadas a partir de um dispositivo registrado no nome de Brooke. Minha mãe se apoiou na mesa e lentamente voltou para a cadeira. Ela não desmaiou. Não perdeu a consciência. Ela apenas ficou sentada enquanto as consequências que ela sempre evitou finalmente chegaram. Então Caleb abriu outra pasta. Ainda tem mais uma coisa. O próximo documento era um aviso do banco responsável pela linha de crédito da empresa. Como aquela operação dependia de informações incorretas apresentadas nos registros financeiros, a conta operacional havia sido congelada naquela mesma tarde. Caleb e o advogado tinham conseguido proteger temporariamente a folha de pagamento dos funcionários, mas o acesso de Diane aos recursos da empresa estava suspenso até a conclusão de uma auditoria independente. Depois veio outro aviso, relacionado ao fundo de preservação ligado à casa da família. Diane havia declarado que o imóvel não possuía nenhuma dívida empresarial oculta. Agora, o fundo estava analisando se ela deveria continuar como responsável pela administração da propriedade. Minha mãe permaneceu sentada porque a autoridade que ela demonstrava ter durante anos havia desaparecido diante das pessoas cuja aprovação ela mais valorizava. Isso ainda pode ser resolvido, ela disse. Caleb respondeu sem hesitar. Apenas com transparência completa. Brooke tentou pegar os documentos da mesa, mas ele impediu. Esses são apenas cópias. Os originais estão com os advogados. Diane então olhou para mim e mudou o tom de voz. Ela procurava a filha que sempre ignorava a própria dor para resolver os problemas dela. Emma, precisamos lidar com isso como uma família. Toquei o vestido ainda manchado de café. Você jogou o café no meu rosto na frente de 65 pessoas. Ela tentou justificar. Eu estava nervosa. Você tentou tirar $62.000 de mim? Eu só queria ajudar sua irmã. Você permitiu que ela usasse a empresa e a casa como garantia. Eu não entendia os documentos. Antes que minha mãe respondesse, Brooke se virou para ela, irritada. Não coloque a culpa em mim. Você assinou esses documentos. Naquele momento, elas se voltaram uma contra a outra. Diane acusou Brooke de ter mentido sobre a linha de crédito. Brooke respondeu dizendo que sua mãe sempre exigia que ela crescesse e tivesse sucesso apenas para poder se vangloriar de ter 2 filhas vitoriosas. A discussão acabou revelando detalhes que ninguém esperava. Brooke havia pesquisado o quão rápido o dinheiro reservado para um casamento poderia ser transferido. Ela também admitiu que parte da história sobre o local da cerimônia era inventada. A Rosemere Plantation nunca havia oferecido uma oportunidade especial para ela. Brooke tinha apenas pedido que segurassem uma data, mesmo sem ter um noivo, porque planejava criar uma campanha de imagem para fortalecer sua marca. Um dos meus primos perguntou, incrédulo. Então você queria o dinheiro do casamento da Emma para criar conteúdo? Brooke tentou justificar. Vocês não entendem como funciona o investimento de marca. Tessa respondeu na hora. Você não tem uma marca. Você tem os comprovantes da Emma. Algumas pessoas riram baixinho, e o rosto de Brooke ficou completamente fechado. Diane, percebendo que estava perdendo o controle da situação, ordenou que todos saíssem do salão. Mas o coordenador do teatro a interrompeu. Senhora Whitmore, este espaço está reservado em contrato para Emma e Caleb. A senhora não tem autorização para tomar essa decisão. Aquela pequena correção pareceu atingi-la mais do que qualquer acusação. Durante anos, Diane estava acostumada a entrar em qualquer lugar e assumir o controle pela pressão, pelo medo e pela influência.
Mas naquela noite, o dinheiro, a reputação e a opinião das pessoas simplesmente pararam de obedecê-la. Pedi a Caleb a última pasta. Dentro dela estava o documento que encerrava todo o suporte financeiro voluntário que eu mantinha para Diane Brooke. A Alder Preservation Group faria apenas mais um pagamento da hipoteca. Depois disso, minha mãe teria duas opções: vender a casa por vontade própria, quitar a dívida criada pela linha de crédito irregular e buscar uma moradia compatível com sua realidade, ou enfrentar os procedimentos formais iniciados pelo Fundo de Preservação. Os bens legítimos da empresa seriam transferidos para uma estrutura administrada pelos próprios funcionários, garantindo que os 9 trabalhadores continuassem protegidos, enquanto Diane Brooke perderiam qualquer autoridade financeira. Diane me encarou, sem acreditar. Você vai tirar a empresa do seu pai de mim? Eu respondi. Não. Estou impedindo que você destrua a vida de 9 famílias junto com ela. Ela então tentou usar a última arma que sempre funcionava. Seu pai teria vergonha de você. Durante 11 anos, aquela frase havia controlado minhas decisões. Salve a casa pelo seu pai. Proteja Brooke pelo seu pai. Esconda os erros de Diane pelo seu pai. Mas naquele momento eu entendi algo que nunca tinha permitido a mim mesma pensar. Os mortos não podem ser usados como desculpa para controlar os vivos. Meu pai me ensinou a verificar cada circuito antes de ligar uma máquina. Eu olhei para minha mãe e disse: problemas escondidos acabam causando incêndios. Você escondeu os danos e esperava que eu continuasse fornecendo energia para manter tudo funcionando. Brooke começou a chorar. Ela disse que sempre se sentiu inferior a mim. Em outro momento, talvez aquelas lágrimas tivessem mexido comigo. Mas então lembrei daquela noite. Ela ficou em silêncio enquanto minha mãe exigia meu dinheiro, apareceu usando um vestido quase de noiva e ajudou a preparar um formulário de transferência com a própria conta bancária. Eu olhei para ela e disse: você nunca quis apenas o que eu tinha. Você queria que eu deixasse de ter. As lágrimas pararam. Naquele instante, uma pergunta passou pela minha cabeça: eu estava sendo cruel por finalmente me recusar a salvá-las novamente? Ou elas haviam me ensinado durante anos a confundir consequências com crueldade? Os convidados começaram a fazer suas próprias perguntas. Um membro do conselho suspendeu Diane de uma comissão de arrecadação de fundos. Um proprietário de hotel decidiu interromper futuras parcerias. Uma florista perguntou se Brooke havia declarado falsamente flores doadas como se fossem compras pagas. A própria documentação delas estava revelando a verdade sem que eu precisasse fazer nada. Diane olhou ao redor e percebeu que as pessoas não estavam olhando para ela com ódio. Era algo pior para ela. Era reconhecimento. Finalmente, todos conseguiam enxergar a diferença entre a imagem que ela vendia e a vida que eu havia financiado. Ela se levantou e tentou me convencer uma última vez. Emma, não faça isso amanhã. Por um segundo, achei que ela estava falando sobre o casamento. Mas então ela completou: me dê até depois da cerimônia para consertar a empresa. As pessoas estão olhando. Mesmo naquele momento, a preocupação dela não era comigo. Era com a imagem. Eu respondi: elas estão olhando desde o começo da noite. É exatamente por isso que a verdade finalmente importa. Peguei meu casaco manchado de café, coloquei sobre o formulário de transferência e saí do salão ao lado de Caleb. Diane chamou meu nome, mas dessa vez eu não olhei para trás. Do lado de fora do teatro, Caleb me perguntou se eu queria cancelar o casamento. Não porque minha mãe havia exigido isso, mas porque, depois de tudo que aconteceu, eu merecia escolher o que realmente queria. Dentro daquele salão, todos haviam tratado a cerimônia como um objeto de negociação, uma apresentação ou um prêmio que Brooke poderia tomar para si. Mas Caleb sempre enxergou aquilo como algo meu. Eu ainda quero me casar com você, eu disse. Ele segurou minha mão. Então vamos nos casar. Olhei para o meu vestido manchado. Minha mãe poderia perder a casa. Minha irmã poderia enfrentar consequências legais. Metade dos convidados tinha acabado de assistir minha família desmoronar. Mas nada daquilo mudava o motivo pelo qual eu havia escolhido Caleb. Tessa chegou pouco depois com minha bolsa para passar a noite e um casaco limpo. Ela contou que o coordenador do teatro havia garantido o salão,
tirado fotos dos danos e recolhido depoimentos das testemunhas. Eu nem havia pensado em registrar uma ocorrência. Meu primeiro instinto ainda era minimizar o que Diane tinha feito. Tessa apenas disse: não transforme o que aconteceu hoje em algo menor amanhã só para deixar outras pessoas confortáveis. Nós fomos para um pequeno apartamento que ficava acima de um dos meus escritórios de projeto. Enquanto eu lavava o café do cabelo, não conseguia parar de ouvir a frase da minha mãe. Veja o que você me obrigou a fazer. Então comecei a perceber quantas vezes aquela mesma ideia havia aparecido durante anos. Veja o que você me fez pedir emprestado. Veja o que você me fez esconder. Veja o que aconteceu porque você não ajudou rápido bastante. Quando voltei para a cozinha, Caleb explicou quais poderiam ser os próximos passos. A auditoria revelaria se as assinaturas falsas de Brooke poderiam ser consideradas fraude. Diane talvez conseguisse reduzir parte da responsabilidade caso colaborasse e contasse a verdade. Mas se decidisse proteger Brooke, as duas poderiam acabar sendo responsabilizadas pelas dívidas. A casa provavelmente seria vendida de qualquer maneira. A empresa administrada pelos funcionários tinha contratos suficientes para continuar funcionando sem depender do meu dinheiro. Pela primeira vez em 11 anos, a sobrevivência da minha família não estava ligada a mais um cheque meu. Senti alívio, mas também tristeza. Eu amava aquela casa. Foi naquela garagem que meu pai me ensinou a soldar fios. Foi naquela entrada onde Brooke e eu desenhamos estrelas com giz quando éramos crianças. Mas lembranças não pagam dívidas. Eu não podia continuar comprando o passado de pessoas que estavam dispostas a colocar tudo em risco. Antes da meia-noite, Brooke ligou várias vezes. Depois deixou uma mensagem dizendo que Diane estava destruída e que eu precisava voltar antes que os convidados espalhassem a história na internet. Ela não pediu desculpas por tentar acessar minha conta. Ela queria apenas que eu controlasse a narrativa. Pouco depois, Diane enviou uma mensagem. Seu pai nunca perdoaria isso. Respondi apenas. Meu pai teria conferido os livros. Depois disso, outros parentes começaram a entrar em contato comigo. Minha tia Patrícia contou que havia emprestado $9.000 para Diane depois de uma suposta falha nos equipamentos da empresa, mas aquele dinheiro nunca apareceu nos registros. Outro familiar havia pago um depósito para fornecedores da Brooke. Um tio aposentado tinha comprado supostas participações na Ever After South, mesmo que a empresa nunca tivesse emitido ações legalmente. Diane e Brooke haviam criado uma rede de mentiras privadas, contando que cada pessoa teria vergonha demais para falar e que, assim, ninguém descobriria os outros envolvidos. Caleb enviou todas as evidências para o advogado. Às 1h30 da manhã, Brooke apareceu na porta do apartamento usando o mesmo vestido prateado da noite anterior. Ela exigiu que eu ligasse para o banco e dissesse que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Eu ia devolver o dinheiro depois que a campanha começasse. Ela gritou. Eu perguntei. Com qual receita? Ela ficou irritada e disse que eu nunca havia acreditado nela. Eu lembrei. Eu dei $18.000 para você. Brooke respondeu que o contrato de empréstimo a fazia se sentir humilhada. Eu apenas olhei para ela e disse. Não foi o contrato que você ignorou. Foi a responsabilidade. Então Brooke me acusou de gostar do papel de irmã que sempre tinha tudo sob controle. Segundo ela, minha carreira e meu relacionamento faziam com que ela se sentisse um fracasso. E Diane só colocava tanta pressão sobre mim porque eu era a pessoa que a aguentava tudo. Eu olhei para ela e perguntei. Você sabe o que acontece com a pessoa que todos acham que consegue lidar com qualquer coisa? Ela ficou em silêncio. Ninguém pergunta se ela realmente deveria precisar suportar tudo isso. Lembrei a Brooke que ela viu minha mãe jogar café em mim e, mesmo assim, ajudou a preparar a transferência do dinheiro. Ela tentou justificar. Disse que Diane estava apenas emocionada e que o formulário era uma solução rápida para um problema urgente. Então, finalmente, ela falou a verdade. Eu sabia que você acabaria resolvendo tudo. Ali estava a verdadeira origem de todas aquelas mentiras. Não era desespero. Era certeza. Brooke acreditava que qualquer consequência seria passageira porque eu sempre estaria lá para consertar. Olhei para ela e disse. Eu não vou resolver isso. Ela ficou indignada.
Então você vai destruir a nossa mãe. Respondi. Não. Eu apenas estou me afastando daquilo que vocês duas destruíram. Fechei a janela e encerrei a conversa. Mais tarde, registrei oficialmente tudo, as tentativas de acesso à conta e o incidente do café. Ter documentos sobre o que aconteceu era uma forma de criar um limite que ninguém poderia distorcer depois. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as luminárias de teste penduradas na parede do meu estúdio. Meu trabalho sempre foi sobre controlar a atenção das pessoas, revelar detalhes escondidos e decidir o que deveria ser destacado. Durante anos, eu direcionei toda a luz para longe dos problemas da minha família. Naquele momento, eu parei de fazer isso. Até o amanhecer, os rumores já tinham se espalhado pela comunidade de casamentos de Savannah. 2 blogueiros entraram em contato com o teatro depois de receberem mensagens anônimas dizendo que eu havia roubado o dinheiro do casamento da minha própria irmã. Brooke já estava tentando reescrever a história. Caleb e eu enviamos uma mensagem curta para todos os convidados. O casamento continuaria. Diane e Brooke não participariam. A disputa financeira havia sido encaminhada para análise formal. Pedimos que ninguém espalhasse especulações. Apenas 4 pessoas cancelaram a presença. Minha costureira criou uma peça simples para substituir o casaco manchado que eu usaria no ensaio. Depois de ajustar a roupa, ela me olhou pelo espelho e disse: "Essa combina com a pessoa que está diante de mim agora." Às 15 horas, o teatro restaurado abriu suas portas. Eu havia escolhido aquele lugar porque participei do projeto de iluminação depois de anos de danos causados por incêndios, infiltrações e abandono. A beleza daquele prédio não vinha de fingir que nada havia acontecido. Ela existia porque os reparos estavam visíveis. Naquele dia, o teatro me lembrou que sobreviver não significa voltar a ser quem você era antes. 20 minutos antes da cerimônia, Diane apareceu usando o mesmo vestido branco. Ela ficou do lado de fora acompanhada da minha tia Patrícia, insistindo que uma mãe não poderia ser impedida de participar do casamento da própria filha. Naquela manhã, Caleb havia retirado oficialmente o convite dela. Patrícia subiu até o quarto onde eu estava me preparando e perguntou se Diane poderia ter 5 minutos comigo. Aceitei conversar, mas através da porta fechada. A primeira frase da minha mãe não foi um pedido de desculpas. As pessoas acham que Brooke cometeu fraude. Fiz silêncio. Ela continuou. Os documentos indicam que sim. Mas ela é sua irmã. Respondi. Eu sei. Diane então disse que, se eu me casasse com Caleb, todos acreditariam que ele havia me afastado da família. Minha resposta foi simples. Então que acreditem. Ela me acusou de destruir a família por causa de um homem que eu conhecia havia anos. Eu respondi: não. Eu estou me casando com um homem que me ensinou que família não é uma autorização para machucar ou tirar vantagem de alguém. Diane disse que Brooke estava recebendo mensagens cruéis e precisava de proteção. Então perguntei: você pensou nisso quando jogou o café no meu rosto? Houve um longo silêncio. Finalmente, ela disse: eu não deveria ter feito aquilo. Mas ainda parecia evitar assumir completamente a responsabilidade. Eu lembrei. Você disse que eu fiz você agir daquela forma. Ela respondeu. Eu estava sob muita pressão. Eu disse. Eu também estava. E mesmo assim eu não joguei nada em você. Então Diane finalmente revelou o verdadeiro motivo pelo qual queria aqueles $62.000. O banco havia avisado que a conta da empresa poderia ser congelada. Brooke convenceu minha mãe de que uma grande campanha de casamento, com muita exposição pública, poderia atrair patrocinadores e resolver a crise financeira. Elas planejavam usar meu dinheiro temporariamente, organizar o evento pela Ever After South, conseguir parcerias com fornecedores e devolver o valor antes que Caleb percebesse o que estava acontecendo. Olhei para minha mãe e disse: então você pretendia pegar o meu dinheiro e devolver depois? Ela respondeu: eu estava protegendo o que seu pai construiu. Eu balancei a cabeça. Não. Você estava protegendo a história que conta sobre você mesma. Expliquei a Diane que a casa seria vendida caso ela não conseguisse um novo financiamento por conta própria.
Os contratos legítimos da empresa passariam a ser administrados pelos funcionários, e a Alder Preservation Group deixaria de enviar qualquer pagamento. Também deixei claro que qualquer possibilidade de reconstruir nosso relacionamento dependeria de algumas condições: uma admissão escrita do que aconteceu, colaboração completa com a auditoria e nenhum contato até que eu decidisse reabrir essa porta. Ela ficou ofendida. Você está colocando condições para continuar sendo minha filha? Respondi. Não. Estou colocando condições para você continuar fazendo parte da minha vida. Então ela fez a pergunta que durante anos usou para me prender. Você ainda me ama? Eu respirei fundo. Sim. Mas amor sem limites fez você acreditar que eu sobreviveria a qualquer coisa que você fizesse comigo. Fiquei em silêncio por alguns segundos e completei. O que ensinamos às pessoas quando sempre as salvamos das consequências de nos machucar? Estamos mostrando amor ou estamos mostrando que machucar alguém não terá nenhum custo? Diane foi embora sem me ver. Quando se recusou a sair da entrada do prédio, a segurança precisou acompanhá-la para fora. Não houve nenhum momento dramático em que ela desabou ou em que alguma desculpa transformou responsabilidade em pena. Ela apenas saiu passando por pessoas que agora entendiam exatamente por que ela não estava presente naquele dia. Brooke nunca apareceu. Durante a tarde, vários fornecedores encerraram as parcerias com a Ever After South. A Rosemere Plantation confirmou que ela nunca teve uma reserva oficial nem um evento autorizado. O casamento imaginário que Brooke havia criado desapareceu antes mesmo do meu começar. Às 4 da tarde, as luzes do teatro diminuíram. Eu caminhei sozinha pelo corredor. Durante anos, eu carreguei os problemas de todos ao meu redor, então caminhar sem ninguém ao meu lado não parecia solidão. Parecia a verdade. Quando cheguei até Caleb, ele segurou minhas mãos e perguntou: Você ainda tem certeza? Pela primeira vez em muito tempo, minha resposta veio sem medo. Nossos votos prometem honestidade, espaço para que cada um siga seus próprios sonhos e coragem para conversar antes que o ressentimento vire silêncio. Durante a recepção, alguns familiares trouxeram novas informações sobre as atitudes de Brooke. Antigos fornecedores se ofereceram para ajudar a nova empresa administrada pelos funcionários, e Tessa levantou sua taça. Há um casamento onde ninguém precisou ser prejudicado para que outra pessoa pudesse comemorar. Perto do final da noite, olhei novamente para aquele mesmo salão onde Diane havia tentado transferir meu futuro para Brooke. O casamento que minha mãe queria que eu cancelasse acabou se tornando o primeiro grande evento da família que ela não conseguiu controlar. 3 semanas depois, a auditoria revelou a extensão do problema. Os documentos mostraram que Brooke havia desviado cerca de $47.600 por meio de notas falsas, conseguido outros $31.000 de familiares usando justificativas enganosas e tentado acessar minha conta do casamento usando uma autorização empresarial antiga. Diane havia assinado vários documentos sem analisá-los completamente, mas também havia apresentado informações financeiras incorretas de forma consciente para manter a linha de crédito ativa. Os investigadores não trataram nenhuma das duas como uma simples vítima das circunstâncias. Elas teriam que responder pelas próprias escolhas. Brooke aceitou um acordo que exigia devolução dos valores, acompanhamento financeiro, prestação de serviço comunitário e uma restrição temporária para administrar dinheiro de clientes. A Ever After South encerrou suas atividades de forma definitiva. A audiência que ela havia construído desapareceu não porque eu fiz qualquer ataque público contra ela, mas porque fornecedores e antigos clientes começaram a comparar documentos e perceber as inconsistências. Uma imagem de luxo criada com fotos planejadas não conseguiu sobreviver quando as pessoas começaram a verificar os fatos. Diane evitou acusações mais graves porque decidiu colaborar com os investigadores e admitiu que havia aprovado informações financeiras enganosas. Mesmo assim, ela perdeu o controle da Whitmore Residential Lighting. Os equipamentos legítimos, contratos e funcionários foram transferidos para a Whitmore Cooperative Services, uma empresa administrada pelos próprios trabalhadores que mantiveram o negócio funcionando quando tudo estava desmoronando. A casa da família foi vendida. Depois que a hipoteca, os impostos atrasados, a linha de crédito e os custos legais foram quitados, Diane ainda ficou com dinheiro suficiente para alugar um apartamento simples fora da região histórica da cidade. O Conselho de Preservação também removeu seu nome das posições de liderança. Perder dinheiro foi difícil para ela. Mas perder o controle foi ainda mais doloroso.
Durante 4 meses, não tive nenhum contato com Diane ou Brooke. Eu e Caleb usamos parte do dinheiro que havia sobrado do casamento para criar um programa de formação em iluminação voltado para aprendizes que queriam trabalhar na restauração de teatros. Demos ao projeto o nome de Samuel Whitmore Fellowship, em homenagem ao meu pai. Por muito tempo, eu achei que proteger o legado dele significava manter a empresa, a casa e a imagem perfeita da família. Com o tempo, entendi que um legado não é um imóvel ou um negócio. É o princípio que você escolhe continuar. Meu pai me ensinou dedicação, responsabilidade e respeito pelas pessoas que trabalham nos bastidores. Ajudar novos profissionais a construir suas próprias carreiras honrava a memória dele de uma forma muito mais verdadeira do que continuar pagando dívidas escondidas. 6 meses depois do casamento, Diane me enviou uma carta de 8 páginas. Nas primeiras páginas, ela falava sobre medo, arrependimentos e a dificuldade de lidar com a possibilidade de perder tudo. Anos antes, eu provavelmente teria aceitado aquelas explicações como justificativas. Mas as últimas páginas eram diferentes. Ela começou a assumir responsabilidades específicas sem culpar a mim, Caleb, Brooke ou as circunstâncias. Ela admitiu que transformou minha capacidade de resolver problemas em uma obrigação permanente. Também reconheceu que usou a insegurança de Brooke como uma desculpa para permitir comportamentos que deveriam ter sido corrigidos. Segundo ela, cada vez que eu resolvia uma crise, ela se tornava menos disposta a enfrentar a pessoa que havia criado aquele problema. Diane também admitiu algo que me marcou profundamente: jogar café em mim não foi apenas uma reação impulsiva de um momento de raiva. Foi uma demonstração física da crença de que minha desobediência merecia ser punida. A carta não apagou o que aconteceu. Nada poderia fazer isso. Mas foi a primeira prova de que ela realmente começava a entender. Aceitei encontrá-la em uma cafeteria pública. Ela chegou antes de mim e pagou pelo próprio café. Diane contou que agora trabalhava como coordenadora administrativa em uma empresa de materiais para telhados e participava de um grupo de responsabilidade financeira. Brooke havia se mudado para outra cidade e trabalhava em um depósito de aluguel de equipamentos para eventos, sob supervisão. Diane ainda mantinha contato com ela, mas não pagava mais suas contas e não ligava para empregadores tentando defendê-la. Eu achava que proteger Brooke era o que uma boa mãe fazia, disse Diane. Eu respondi. Mas isso ensinou a ela que sempre haveria alguém para absorver as consequências dos erros dela. Então Diane perguntou se poderia voltar a fazer parte da minha vida. Pensei por alguns segundos antes de responder. Talvez. Mas devagar. Expliquei que isso significava algumas regras claras: ela não teria acesso às minhas finanças, não faria visitas inesperadas, não criaria falsas emergências e não transformaria Brooke em assunto de discussão a menos que eu escolhesse falar sobre isso. Qualquer quebra desse acordo significaria o fim do contato. Diane não tentou negociar. Ela entendeu que aquilo não era uma reconciliação perfeita, e nunca deveria ser vista dessa forma. Perdoar sem mudanças reais apenas colocaria tudo de volta no mesmo ciclo antigo. Durante o ano seguinte, Brooke enviou algumas mensagens. No começo, ela dizia que eu havia destruído a carreira dela. Mas, com o tempo, o tom mudou. Em uma das mensagens, ela escreveu: eu achava que você tinha mais porque merecia receber mais amor. Eu não entendia que você carregava mais responsabilidades porque nossa mãe te protegeu menos. Eu não respondi imediatamente. Reconhecer os próprios erros era um avanço, mas isso não significava que ela teria automaticamente acesso à minha vida novamente. Um ano depois do casamento, Caleb e eu participamos da primeira cerimônia de formatura do nosso programa de bolsas. 5 aprendizes haviam concluído estágios remunerados em teatros de diferentes cidades da Geórgia. Uma das jovens me contou que quase havia desistido da área porque não tinha condições de pagar um treinamento especializado. Nosso projeto deu a ela uma oportunidade sem criar novas dívidas. Naquele momento, pensei nos $62.000 que minha mãe queria tirar de mim. Se eu tivesse entregado aquele dinheiro, ele teria sido usado para criar uma aparência, flores planejadas, fotos perfeitas e uma grande celebração sem um verdadeiro casamento. Mas, em vez disso, aquele valor acabou ajudando pessoas a construírem carreiras reais e ajudou Caleb e eu a criarmos uma vida onde o amor nunca seria medido pela obediência. A lição daquela história não é que familiares devem ser destruídos publicamente por cada erro que cometem.
A verdadeira lição é que a exploração repetida continua existindo quando é protegida pelo silêncio, pela lealdade mal direcionada e pela ideia de que estabelecer limites é uma atitude cruel. Diane e Brooke não mudaram quando eu expliquei minha dor de maneiras mais cuidadosas. Elas mudaram quando eu parei de financiar as escolhas delas. O amor pode ser generoso sem ser cego. A lealdade pode ser forte sem exigir que você fique em silêncio. O perdão pode existir sem apagar as consequências. Às vezes, o papel mais perigoso dentro de uma família é ser a pessoa considerada forte demais para precisar de ajuda. Aquela que resolve todas as crises, esconde todos os problemas e protege a imagem de todos ao redor. As pessoas elogiam sua força enquanto, silenciosamente, constroem suas vidas sobre os sacrifícios dela. E quando essa pessoa finalmente diz a não, chamam de egoísmo, porque todo o sistema dependia do fato de ela continuar se sacrificando. Durante anos, eu achei que paz significava evitar qualquer conflito. Hoje entendo que uma paz construída sobre a desistência de uma única pessoa não é paz. É controle usando uma palavra mais bonita. Minha mãe tentou me obrigar a cancelar meu casamento e entregar $62.000 para minha irmã. Quando eu recusei, ela jogou café no meu rosto e colocou a culpa em mim. Mas o momento que realmente mudou minha vida não foi quando o café atingiu minha pele. Foi quando eu parei de limpar os danos causados por outras pessoas. Naquele dia, minha família perdeu o acesso ao meu dinheiro, ao meu silêncio e ao meu medo. E foi também o dia em que aprendi que um limite não é vingança. Um limite é o começo do respeito por si mesma. Agradecemos por acompanhar esta história. Este conto é fictício e foi criado apenas para entretenimento, reflexão e aprendizado. Que lhe sirva como um lembrete de que uma das escolhas mais fortes que alguém pode fazer é parar de voltar para situações que repetidamente quebram sua confiança. Escolher um caminho diferente não é fraqueza. É sinal de que a lição finalmente foi compreendida.